amigos telespectadores, boa noite a todos. Que tenha sido um excelente dia e eu sei que todos já estão se preparando para descansar, porque amanhã a rotina recomeça. Mas sempre contando com a presença do deputado Gerson Berger, o programa Eu e Você está no ar mais uma vez e com diversos assuntos. Nós hoje vamos falar das vaias recebidas pela presidente Dilma Rousseff na abertura dos Jogos da Copa do Mundo. Logo a seguir, falaremos aí sobre uma emenda a uma medida provisória que beneficia as empresas de ônibus e, mais uma vez, quem paga a conta é o cidadão brasileiro. E logo depois falaremos sobre o Oriente Médio. Nós todos nos recordamos que o presidente da Autoridade Palestina, o presidente de Israel se encontraram com o Papa para que houvesse uma oração pela paz, mas não adiantou nada, as coisas lá estão bastante complicadas. Bom, minha gente, mas estamos em contagem regressiva para as próximas eleições, faltando pouco mais de 3 meses para o pleito que se realizará no dia 5 de outubro. Recente pesquisa do Ibope mostrou que 30% do eleitorado está desinteressado, indeciso, com forte tendência a votar em branco ou anular o seu voto. Para alguns cientistas, Gerson, políticos, o resultado vem da insatisfação com os candidatos que estão na disputa, ou seja, mais especificamente com o PT e com o PSDB, considerando que o PSB de Eduardo Campos apresenta um discurso que ainda não conseguiu se aproximar e pegar esse eleitor, que chega próximo de 1/3 do total do eleitorado. É muita coisa. Acho que esta pesquisa deve ter tirado, no mínimo, o sono da presidente Dilma Rousseff, que não somente caiu nas pesquisas, mas também na preferência dos PMDBistas. Dilma sofreu uma significativa derrota na convenção do PMDB, realizada na semana passada, lá em Brasília, quando mesmo mantendo a coligação PT-PMDB para a sua reeleição, mostrou que mais de 40% dos PMDBistas não a aceitam mais, com tendência a aumentar este percentual. Claro, é só o Aécio subir um pouquinho mais. Gerson, como vê a divisão do PMDB em relação à presidente Dilma? Terá sido causada pela subida de Aécio Neves nas pesquisas, com o PMDB querendo ficar como vencedor para não perder a boca, como aliás sempre faz? Ou a presidente Dilma não tem chegado onde o PMDB quer na concessão de vantagens? Tereza, a presidente Dilma é uma pessoa difícil. No entanto, e tem uma coisa a qual os PMDBistas não têm o que se queixar, é a falta de espaço político e de cargos no governo. Alguns chegam a afirmar que o PMDB manda mais do que o PT, sem contar que o vice-presidente da República, o Michel Temer, é do PMDB. De qualquer maneira, uma coisa é certa: o resultado da convenção do PMDB para decidir se mantinha o apoio à reeleição da presidente Dilma foi, sem dúvida, uma grande derrota para o governo e deve ter deixado a presidente com uma forte dor de cabeça. Embora ela tenha conseguido mais tempo de televisão para continuar mostrando que vivemos no país das maravilhas, mostrando falsas projeções, maquiagens fiscais, indicadores sociais e econômicos bons, mas que todos sabemos que estão muito ruins. O resultado da convenção mostrou que o PMDB está viajando em 2 canoas. A primeira, com a reeleição da presidente Dilma, onde continuaria recebendo o ilimitado número de cargos que sempre recebeu da presidente. E talvez até consiga valorizar o seu passe por conta dos dissidentes. No entanto, se essa canoa pular e ganhar o Aécio, o PMDB vai se considerar
o fiel da balança nessa eleição e tentar se cacifar para ser o fiador da governabilidade do futuro presidente, como faz atualmente. Só não sabemos o que o Aécio Neves pensa disso. Afinal, ninguém aguenta mais esse toma lá, dá cá. Estamos mais do que na hora da população ter respostas ao seu clamor. O brasileiro exige mudanças. Pois é, Gerson, e esse clamor por mudanças está muito claro desde junho do ano passado, quando começaram as manifestações populares. O problema é que tudo continua na mesma. O governo do PT, da presidente Dilma, não deu nenhuma resposta, permanece surdo, cego e mudo. No auge das manifestações, a presidente Dilma chegou a propor um plebiscito que autorizaria uma constituinte para fazer a reforma política. Pura demagogia, pois a proposta era inviável, fora de cogitação e até sem respaldo jurídico. Também na ocasião, Gerson, falou numa nova legislação que considerasse a corrupção dolosa como crime hediondo e com penas mais severas. Acontece que nada saiu da promessa e o povo cansado não quer mais a cada dia ser obrigado a engolir mais e mais desvios de dinheiro público, como os 22 milhões de dólares em contas na Suíça, em nome do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que foi preso quando veio à tona o escândalo da refinaria de Pasadena, no Texas, e logo ninguém entendeu por quê, foi solto pelo STF. Ainda bem que agora, por determinação do juiz Sérgio Moro, ele foi preso novamente e os 22 milhões de dólares que estão na Suíça foram bloqueados. Acontece que tanto escândalo, tanto desgaste, traz consequências. Queda nas pesquisas da popularidade e agora a constrangedora vaia e ofensa à presidente Dilma. Eu tenho a minha opinião, mas fomos ouvir o povo nas ruas para saber o que ele pensa sobre esta questão. Posso dizer o seguinte, que eu acho que é uma falta de respeito pela nossa presidenta, que é uma autoridade maior, né, do nosso país, e ser xingada assim num evento tão importante que é a Copa, que é um futebol, que é o momento, né, nosso, brasileiro. Então eu acho que foi uma falta de respeito muito grande. Não acho que foi um desrespeito. Se foi um desrespeito, tem sido esse desrespeito há muitos anos. Então faz parte do Maracanã ser a favor ou ser contra. Creio eu que foram todos que estavam presentes. Se hoje o Maracanã é um espaço de rico, que eu acho que não é, não necessariamente, enfim, faz parte do jogo. O jogo é esse. Sentou ali, fale-se o que quiser. Ponto. Eu acho que não deveriam ofender pessoa a pessoa. A melhor maneira é nas eleições em novembro, outubro, né? Que a gente dá a resposta. Xingar não vale a pena. A gente está depreciando o nosso país. O Brasil tem tudo para se resolver, desde que não tenha politicagem e tenha mais justiça. A impunidade está demais, sabe? Em todos os níveis, todas as esferas, vai de baixo. Eu acho que foi merecido, até porque partiu da elite. Quer dizer, que quando chega na elite é porque a coisa está feia, né? Porque enquanto somos nós, o povo, eles não ligam. Bom, meus amigos, vocês viram aí as posições, algumas diferentes nas ruas, é assim mesmo e nós respeitamos todas e eu também tenho a minha. Eu acho que vaiar, tudo bem, o homem ou a mulher pública tem que saber conviver com isso, mas sem xingamentos e desrespeito, principalmente em se tratando da presidente da República, que foi xingada 4 vezes. No dia seguinte ao fato, Dilma declarou que perdoava os torcedores que o hostilizaram e que não se deixaria abater, dizendo que já havia aguentado muita coisa, como agressão física e tortura. E aqui ela quis fazer de vítima, eu não tenho nenhuma dúvida. Errou,
misturando o que não era para ser misturado. Dilma já esperava forte reação do público e foi a primeira vez em 30 anos que nenhum chefe de Estado ou cartola discursou na abertura da Copa. Gerson, como você interpreta essas vaias a presidente da República? Você concorda com a análise de alguns analistas e cientistas políticos que dizem houve por parte dos torcedores atitude anticidadã, desrespeito à democracia e até machismo? Pois, se a presidente fosse um homem, não teria havido xingamentos tão ofensivos? Tereza, a tua pergunta foi muito feliz. De respeito à democracia e atitude anticidadã contra a presidente Dilma, sim. Sou contra ofensas e achincalhamentos a quem quer que seja. Acho exagero dizer que houve machismo, que a elite estava despreparada para ver uma mulher presidente da República, ou que os xingamentos refletem uma sociedade conservadora e que se fosse um homem presidente, o fato não teria acontecido. Discordo de tudo isso. Afinal, é a mesma presidente, mulher, Dilma Rousseff, que há pouco mais de um ano era aplaudida e tinha um governo bem avaliado por mais de 60% da população brasileira. Tenham a certeza, que fosse quem fosse que estivesse na abertura da Copa, fosse um presidente ou uma presidenta, as vaias e achincalhamentos iriam acontecer. Elas foram direcionadas a quem dirige mal a nação. Observem que o ex-presidente Lula não compareceu, mesmo o grande evento tendo acontecido no estádio do seu amado Corinthians. Ele sabe que seu nome está comprometido com a construção daquele estádio, que teve um custo agora de 1 bilhão e 400 milhões, quando inicialmente custaria pouco mais da metade disso, ou seja, 840 milhões de reais. As vaias vêm daí. A população, e nós também, achamos que obras faraônicas estão em total desacordo com a nossa realidade, ainda mais com suspeitas de superfaturamento. Não podemos esquecer que a presidente Dilma, um pouco antes do início da Copa, querendo dar uma demonstração de força, foi para a televisão e partiu para o ataque defendendo essas contestadas obras, até os gastos astronômicos, ironizando ao dizer que os turistas não levariam em suas malas, quando voltassem para casa, aeroportos, estádios, metrôs e PRTs. Afirmou ainda que todas as obras já estavam prontas e ficariam para a vida toda. O que viemos a saber não era verdade. Não é isso, Tereza? Vejam que apesar dos 8 bilhões já gastos oficialmente com a Copa, metade das obras ainda não ficaram prontas. Inclusive o Taqueirão, onde a presidente Dilma foi vaiada. Tudo isso gera revolta na população e nos torcedores que foram à abertura dos jogos. Possivelmente foi um grupo organizado, ainda que pequeno, que reacendeu a sufocada revolta dos demais torcedores, que partiram para o achincalhamento da presidente Dilma, que nós, reafirmo,
repudiamos. É isso aí, minha gente. Bom, Gerson, finalizando esse assunto, nós vamos passar para o nosso Congresso Nacional, que mais uma vez joga contra o interesse do cidadão brasileiro. Uma emenda incluída de última hora pela cúpula do PMDB, a medida provisória 638, e já aprovada pelo Congresso, abre espaço para que empresas de ônibus interestaduais e internacionais e que já atuam no setor possam, através de um modelo de autorização, permanecer prestando serviços sem licitação. O que me surpreende é que o Congresso Nacional, que tem como uma de suas funções criar leis e aprová-las, possa elaborar uma emenda que se opõe frontalmente à Constituição e que no seu artigo 175 diz que cabe ao poder público diretamente ou sob regime de concessão ou permissão a prestação de serviços públicos, mas sempre através de licitação. O mais curioso é que, quando vejo a forma como foi aprovada esta emenda, transfiro para a Câmara Municipal o meu pensamento e vejo as mesmas práticas. Aprovada a toque de caixa, essa emenda incluída pelo famoso senador Romero Jucá, a medida provisória, que trata de incentivos ao setor automotivo como um todo. Ela foi aprovada no mesmo dia em que foi levada ao plenário pelo senador Renan Calheiros. No dia seguinte, dia 27 de maio, numa velocidade vapt-vupt, foi também aprovada pela Câmara. Os senhores deputados não se preocuparam ou contestaram a falta de licitação. Simplesmente a aprovaram em tempo recorde. Logo depois, foi encaminhada a sanção da presidente Dilma, que nós esperamos vete essa emenda, que é altamente prejudicial ao cidadão e beneficia apenas as empresas de ônibus. Para se ter uma ideia, Gerson, da dimensão econômica desta medida, estas empresas são responsáveis por 20 mil linhas interestaduais que operam no país. E como não poderia deixar de ser, impacta também nos grandes empresários fabricantes dos ônibus. Talvez por essa razão tenha sido votada tão rapidamente. Estes empresários já estão muito ricos, mas pelo jeito precisam ficar ainda mais e mais. Que absurdo, você não acha? Tereza, minha gente, muito mais que absurdo, uma vergonha essa emenda. Resta a esperança que a presidente Dilma a veste, mas duvido, aqui vai nascer cabelo se isso acontecer. Uma emenda altamente nociva ao usuário, que é quem paga a conta. A disputa entre as diversas linhas é muito importante, pois faz com que haja redução da tarifa. Sem licitação, vão permanecer sempre os mesmos empresários do setor e fazer o que sempre fazem. E ao usuário fica inviável combater esse forte grupo de poderosos. Lamentável esse desserviço que, mais uma vez, o Congresso presta à população brasileira. Mais uma vez, sem outra opção, poderá dar uma resposta à manifestação e quebra-pau nas ruas. Não tenho dúvida que logo, logo, esse novo modelo se expandirá para as empresas intermunicipais, onde também será abolida a licitação. Você, Tereza, e um pequeno grupo de vereadores que no ano passado tanto lutaram para que fosse aberta a caixa preta das planilhas, que envolvia o valor
da tarifa aplicada pelas empresas de ônibus do município do Rio de Janeiro, com o aval do prefeito Eduardo Paes, devem estar especialmente decepcionados com o Congresso. Afinal, vocês, através de um advogado de seu gabinete, o doutor Damião, foram à Justiça e conseguiram parar a CPI dos ônibus instalada na Câmara Municipal, e que era composta apenas por governistas sem nenhum respeito ao direito das minorias. E aí eu pergunto, como ficará o setor de transporte no Rio de Janeiro depois da aprovação desta emenda? Não tenham dúvida de que prevalecerá mais uma vez e unicamente o direito dos empresários. Mas que decepção! Que decepção! No entanto, esses empresários cariocas vão exclamar: Pises, aleluia, aleluia! Que coisa vergonhosa! Gerson, adorei a sua interpretação, aleluia mesmo, mas que decepção com o nosso Congresso. Mas agora nós vamos falar de um outro assunto e vamos lá para o Oriente Médio. Como nós observamos aqui na semana passada, ao falarmos da ida do presidente de Israel, Shimon Peres, e de Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, ao Vaticano, a convite do Papa, para que juntos rezassem pela paz, a reza aconteceu. E, no entanto, como prevíamos, de nada adiantou. Pois, pouco mais de uma semana depois, na última quinta-feira, 3 jovens israelenses foram sequestrados perto da cidade de Hebron, na Cisjordânia, e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, declarou imediatamente não ter dúvidas a respeito da responsabilidade do grupo terrorista Hamas nesse sequestro. Embora o Hamas negue o sequestro, celebrou como um ato de resistência à ocupação de Israel na Cisjordânia. Desde a madrugada de sexta-feira, mais de 2.000 soldados israelenses fazem uma varredura na região de Gutzion, ao sul de Jerusalém. Eles fazem buscas de casa em casa. Gerson, mais uma vez Israel se vê diante de uma situação muito delicada, muito complicada, que é a questão do sequestro desses jovens. Nós não podemos esquecer o caso do soldado israelense Gilad Shalit, que ficou por longo tempo como refém de seus sequestradores e que também eram do Hamas, e somente foi libertado em 2011, após Israel libertar mais de 1.000 presos palestinos. Aqui temos uma realidade bastante diferente, pois os 3 jovens sequestrados pelo terrorista Hamas são civis. Imagina o sofrimento das famílias destes jovens, vendo seus filhos nas mãos desses radicais que nada têm a perder. Você não acha, Gerson? Bem, Tereza, minha gente, não é bem assim. Israel não pode deixar isso barato. O episódio só aumenta a tensão entre Israel e o governo de unidade palestina, da qual fazem parte o Fatah de Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, e o terroristas Hamas. Netanyahu, que condena essa união, jogou nas mãos de Abbas a segurança dos 3 reféns, 2 de 16 e 1 de 19 anos, todos estudantes de um seminário religioso perto de Hebron, sul da Cisjordânia. Israel está em oração permanente pela volta desses jovens. E no domingo, mais de 10.000 pessoas foram ao Muro das Lamentações em Jerusalém rezar pela libertação de seus filhos. O secretário do Estado americano,
John Kerry, divulgou nota condenando o que classificou de sequestro e afirmou que as suspeitas apontam para o grupo terrorista Hamas, como afirma o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O governo americano agora condena, mas não pensou duas vezes quando afirmou que aceitava e iria trabalhar com o governo da Autoridade Palestina e o Hamas, mesmo sabendo que essa união era perigosa e traria problemas para a região. Infelizmente, o governo Obama é fraco, em cima do muro, sem posições firmes e definidas, e ultimamente tem atrapalhado mais do que ajudado nessa região. A mensagem da mãe de um dos reféns bem demonstra a confiança que os cidadãos israelenses têm em seu governo, quando rezando disse: mamãe e papai te amam até o infinito, e Israel vai trazer vocês de volta. Quanta emoção e confiança existe nessas palavras, e confiança no seu país. É isso mesmo, Gerson, que emocionante essa certeza, essa confiança no governo de Israel. Bonito. Bom, minha gente, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço, Gerson, imensamente a sua participação no programa, como sempre, esplêndida. A você, amigo telespectador, o nosso muito obrigada. Tenham um bom descanso e na próxima quarta-feira, às 10h50 da noite, nós vamos estar juntos aqui na CNT. Até lá.